Boa tarde a todos presentes, boa tarde também aos nossos amigos da internet. Estamos iniciando mais um trabalho aqui nessa tarde de sábado. Hoje está um dia lindo, calor, está um dia bem bonito. E nesse momento aqui é onde nós nos dedicamos aqui ao estudo dos ensinamentos do Cristo. Então, uma boa tarde a todos, todos sejam muito bem-vindos. Os recados básicos que a gente sempre passa, a casa tem praticamente todos os dias, os horários são afixados tanto no mural da entrada como no nosso site na internet. O nosso site é o www.casadocaminhosantana.com.br. Lá também vocês poderão ter acesso às palestras já realizadas pela casa, onde poderão assistir, para sempre ter como estudar, dar uma continuidade a todos esses ensinamentos que o Cristo veio aqui nos ensinar, através dos textos que nós estudamos. E a casa também tem um trabalho na área social, que são atendimentos às famílias com as cestas básicas, são 90 famílias intercaladas, 45 cada mês, onde nós atendemos essas famílias cadastradas e sempre agradecemos a todos aqueles que doam alimentos, e sempre estamos também pedindo, quem puder sempre colaborar com 1 quilo de alimento para casa, a gente agradece muito. Outro trabalho essencial é a entrega do lanche nas imediações do Carandiru. As cestas básicas ocorrem no segundo sábado de cada mês, na parte da manhã, às 9 da manhã. E outro trabalho é a entrega de lanches nas imediações do metrô Carandiru. Esse é um trabalho que ocorre todo sábado, por volta das 17 horas. Tá, ok? Tem os cursos também na casa. E a lembrança também fugiu o nome, do Natal, da lembrancinha das crianças, das famílias assistidas do Natal também, nós estamos realizando também. E são esses trabalhos, então, e a gente sempre incentiva aqui a prática do Evangelho no lar, que é muito importante, para que nós consigamos, através daquele ponto da nossa casa, iluminarmos todo o nosso país, o nosso planeta, devagarzinho. Se cada casa praticar realmente o Evangelho, essa leitura constante dos ensinamentos do Cristo, com certeza, em cada ponto, somado ao outro, nós vamos trazer muita paz e iluminação em todos os cantos desse planeta. Então, a prática do Evangelho, como eu disse, é muito importante. E aqueles que têm alguma dúvida, sempre tem um trabalhador na casa para esclarecer como é feito esse trabalho. Tá ok? Aí eu convido aos presentes a desligarem seus celulares e vamos juntos nos preparar. Convido também a cerrar os olhos e deixar a paz desse ambiente já preparado pela espiritualidade adentrar todo o nosso organismo. Nesse ambiente de paz, de harmonia, de amor, nós vamos pedindo licença a Deus nosso Pai e ao plano espiritual para iniciarmos os trabalhos, esse estudo que será feito e um texto que será apresentado nessa tarde. Contando sempre com a presença do Mestre entre nós, pois foi Ele mesmo que disse, onde tiver mais de um em meu nome, eu estarei lá. Também pedindo a proteção de Maria Santíssima, que nos envolva com seu amor, com a sua pureza, e interceda por nós, para que possamos ter entendimento de tudo que vai ser estudado na tarde de hoje. Vamos agradecendo sempre essa oportunidade de estarmos aqui, para nos melhorar, para evoluirmos. E vamos também envolvendo, hoje é o nosso irmão Sérgio Mesquita, que irá trazer esse texto para estudo por nós. Então vamos envolvendo também ele com muito amor, com muita paz. O texto de hoje é Espírito de Fortaleza, é do livro do De Luca, O Jardim da Minha Vida, o capítulo 9. Por favor, Sérgio.
Tá um pouquinho... Às vezes as nuvens abaixam aí e escurecem aí. Boa tarde a todos. É com alegria e satisfação que estamos aqui reunidos mais uma vez nessa casa, né, onde foi dito, onde um ou mais estivessem reunidos em meu nome, lá eu estaria, né? Então, o próprio Jesus disse, né, essa frase, célebre frase, né, para todos nós, onde ele falando em Mateus, isso daí. Então, contamos com essa presença, com essa aura toda, com essa iluminação e essa força que nós viemos aqui buscar, tudo isso que aqui nós viemos buscar nesse dia. Então, o tema de hoje, como foi dito, espírito de fortaleza. Do livro Jardim de Minha Vida, do José Carlos de Luca, né? Um excelente escritor, excelente espírita, excelente propagador da doutrina espírita. Muito bom, muito bom. Para quem não teve a oportunidade de lê-lo, é interessante. Então ele começa o texto seguinte: nós precisamos pensar muito nos problemas da emoção. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a emoção, sobre tudo aquilo que nós estamos vivenciando, principalmente no dia de hoje, o que está acontecendo. Nós estamos vivendo essa emoção à flor da pele atualmente. Nós precisamos pensar muito nos problemas da emoção desvairada, da comoção excessiva, descontrolada, e de que muitos de nós somos vítimas constantemente pelas nossas próprias improvidências. Então a gente fala, será que às vezes a gente pensa nas situações que a gente nos encontra hoje, nós colocamos a mão na nossa consciência, a gente para pensar nas situações que nós estamos vivenciando hoje, o que nós estamos pensando, o que está acontecendo, o que sai de nossa boca, o que sai dos nossos pensamentos, o que está acontecendo. Quais os momentos em nossas vidas que a gente para pensar e saber exatamente, será que eu tenho autocontrole, será que eu tenho controle sobre a minha pessoa, sobre o meu ser, será que eu tenho controle sobre as coisas que eu digo para as pessoas? Até que ponto isso pode ofender, até que ponto isso pode me prejudicar ou prejudicar o trem. Então o tema de hoje ele é bem específico com relação a isso daí. Ele vai falar, como eu disse, sobre as emoções. E essas emoções que balançam muitas vezes a nossa roseira. Então, a autoeducação, um problema básico para a nossa paz. Então seria praticamente um pequeno exemplo, um pequeno ensinamento de como nós podemos nos controlar, podemos, né, evitar certas reações que possam nos constrangir e constrangir outras pessoas. Começando com o texto. Muitas vezes sofremos mais pelas interpretações dramáticas que damos aos fatos do que propriamente pelos fatos em si. Vocês entenderam bem o contexto? Né? Então, muitas vezes nós sofremos mais pelas interpretações do que o fato em si. Vivenciamos isso atualmente. Né? Nós passamos aí pelas eleições aí, uns dias atrás, aí, foi um dos maiores exemplos de tudo isso daí. Tivemos aí a polarização da política, tivemos todos esses momentos difíceis, né, onde uns eram de esquerda, se diziam de esquerda, outros se dizem de direita. Então, aqueles que achavam que ia acontecer, outros achavam que não, sofrendo cada vez mais, passando momentos difíceis, bombardeando internet, bombardeando WhatsApp, bombardeando Facebook, bombardeando com mensagens, com textos terroristas, né, até às vezes terroristas, né, palavras, né, destrutivas de uns para com os outros. Então, o que aconteceu? As pessoas se tornaram praticamente autodestrutíveis. O que foi gerado de energia negativa em cima disso daí, o que foi gerado uma nuvem negra em cima do Brasil, em cima da nossa política, em cima dos políticos, em cima de todas as pessoas que foram envolvidas nessa região, a gente nem imagina. Se a gente pudesse ver, se a gente tivesse o dom da visão, ver os fantasmas que rodeavam em cima das pessoas, os fantasmas que estavam ao nosso redor, nos momentos, principalmente quando a gente absorvia essas notícias, né? Eu ouvi muitas pessoas falando, eu parei de ver a internet, porque não aguentava mais. Desliguei o Facebook, saí fora do Facebook, o WhatsApp eu desliguei, não via mais. Milhares de pessoas eu vi fazendo isso daí. Perdi amigos no Facebook. Perdi até parentes no Facebook. Ou seja, a pessoa foi contra a minha opinião, foi contra a minha ideologia, perdi amigos. Foi correto isso, pessoal? Não é correto isso, né? Se a gente for ver o que nós causamos para nós mesmos, o que nós causamos para o Brasil, o que nós causamos espiritualmente para nós mesmos.
geramos mais doenças, geramos mais sofrimentos. Então aqui ele fala, né? Muitas vezes sofremos pela interpretação dramática das coisas. Nós dramatizamos tais coisas. Isso foi só a política. Imagine outras coisas que a gente vê por dia a dia, né? Isso foi só uma base, isso foi só um pedacinho do que a gente vê por dia a dia. Vemos aí também a situação do ex-presidente Lula, a situação da política que mais envolveu o Brasil, a situação econômica, às vezes as situações que envolvem a nossa própria família. Dramatizamos demais certas situações, e às vezes, quando nós já estamos dentro, já estamos no meio desse turbilhão, desse roda-moinho, no meio de tudo isso daí, e caímos nesse liquidificador, onde tudo é triturado, tudo é misturado. Quando vamos ver, nós estamos lá dentro. Estamos lá nesse meio, e às vezes a gente, meu Deus do céu, o que aconteceu? Isso quando a gente para pensar. Isso quando a gente abre os nossos pensamentos e chega à conclusão. O que eu fiz? Porque muitas vezes muitas pessoas se deixam levar e vão embora e tomam o mesmo caminho, tomam o mesmo rumo de certas pessoas, cometendo até situações até mais graves. Se é verdade que em determinadas situações não se espera que venhamos a receber determinada ocorrência negativa com total frieza emotiva, muito difícil, né? A gente receber determinadas situações com total frieza emotiva. Não menos certo é que, mesmo diante de fatos que nos intranquilizem, não podemos perder o autoconhecimento, né? Dificílimo isso daí. A pessoa precisa estar muito bem preparada para isso. Como é que pode a gente, sabendo que certas situações vão influenciar em nós, nos nossos pensamentos, na nossa atitude, a gente vai receber isso com calma e com tranquilidade? A pessoa precisa estar muito bem preparada para isso, ela precisa estar muito energizada, precisa muito espiritualizada em cima disso daí. E nós não estamos dessa forma. Como a gente sempre diz aqui nas palestras, a gente sai daqui, pega o nosso carro, acabou de assistir a palestra, um cara fecha a gente ali, ou pisa no calo da gente e pronto, já foi tudo por água abaixo. É a mãe, né? Vai para casa. E aí? Vai lavar a louça, Dona Maria, tem lugar em casa, né? Isso porque a Dona Maria não responde para nós, né? Hoje em dia até a Dona Maria está respondendo para a gente, né? Então é isso aí. Então a gente perde o autocontrole. Por que isso está acontecendo com nós, né? Não podemos perder o autoconhecimento, sob pena de alargarmos desnecessariamente o campo do nosso sofrimento. Isso acontece brutalmente no nosso dia a dia. Tá? Não perdemos o nosso autoconhecimento. Quando que nós temos o nosso autoconhecimento? Só quando nós estamos calmos? Só quando alguém não pisa no pé da gente? Só quando meu filho não fala isso, não me retruca, né? Quando não me obedece? Só quando uma pessoa me obedece, faz tudo aquilo que eu quero? Quando nós estamos sempre na situação de torpor, de tranquilidade? E nos momentos mais difíceis da vida? Não vou dizer para vocês que eu sou uma pessoa perfeita, que isso daí também não acontece comigo. Acontece com todos nós. Afinal, somos seres humanos e suscetíveis a erros, né? E muitos erros, né? O problema é o seguinte, o problema é que nós estamos persistindo demais nos erros, né? E não estamos acordando para certas situações, não estamos vendo o que está acontecendo. Estamos sendo deixados levar por certas situações em que, às vezes, quando vai ver, já aconteceu e perdemos a estribeira, e às vezes cometemos até infrações, onde o próprio texto vai dizer aqui. Faz parte da nossa educação o exercício do autodomínio das emoções. Importante isso. Não para reprimi-las, mas para colocá-las em níveis adequados, quando conseguimos fazê-las. Quando temos a parcimônia, temos a calma, a tranquilidade, para que possamos colocá-las nesses níveis adequados. Que não afetem o governo de cada um, que deve ser nós mesmos, né? Nós mesmos devemos nos colocar nessa situação. Opa, conta até 10. Para, certa situação que aconteceu, bota a mão na cabeça, esfria, vai lá fora, toma um copo d'água antes de discutir, antes de fazer. A gente sempre fala isso daqui. Quase todas as palestras a gente está sempre repetindo isso, né? Cabeça fria, calma, tranquilidade. Né? Que a impaciência, a intranquilidade, o nervosismo não leva a nada, só leva você para o hospital. É o único lugar que leva você. Um infarto, um AVC, pressão alta, principalmente para quem tem, passar por certas situações, principalmente do descontrole,
o caminho é o hospital. E quando muito, o hospital, se não passar do hospital e for para outro lugar, pior. A comoção excessiva e a emoção desvairada perturbam o nosso discernimento. Será que perturba o nosso discernimento? A comoção excessiva e a emoção desvairada perturbam o nosso conhecimento. É verdade isso, pessoal? É lógico que é, absoluta, né? É absoluta. Perdemos totalmente, saímos fora de si, nos transformamos em monstros, né? As pessoas que têm a vidência, né, que conseguem ter o dom da clarividência, que conseguem ver espiritualmente os níveis, né, espiritual, diz que a pessoa se torna um monstro, né? Ela fica totalmente desfigurada e não é mais aquilo, né? Aproximando-nos da loucura momentânea. Isso é fatal. Quando a gente perde esse autocontrole, realmente nos tornamos loucos. Fácil dizer que, nesses instantes, estamos propensos a fazer o que, em sã consciência, jamais nos permitiríamos fazer, colocando a nossa vida em grande perigo. Fácil deduzir que, nesses instantes, estamos propensos a fazer o que, em sã consciência, quando estamos calmos, tranquilos, em paz, jamais nos permitiríamos fazer. Então, aqui ele já dá o próprio remédio, né? Quando estamos em sã consciência, jamais nos permitiríamos fazer, colocando a nossa vida em grande perigo. Então, aqui é uma palavra que tem que ser grifada, uma frase grifada, em grande perigo. Quantas e quantas pessoas que, ao perder o autocontrole, ao perder ou sair fora de si, ou às vezes a pessoa não sabe que ela tem um problema cardíaco, ela não sabe que ela tem um problema de pressão, às vezes a pessoa, na hora de uma discussão mais calorosa, ela simplesmente tem um ataque, ela tem um AVC, ela tem alguma coisa, um piripaque, onde ela cai, onde ela vem parar no hospital. É o que a gente fala, é onde às vezes leva a pessoa a perder as estribeiras e onde ela vai realmente parar no hospital. Tá? Então, quando em sã consciência a gente faz isso, né? A pessoa que ela vai tentar agir ou vai discutir qualquer coisa em sã consciência, ela tem a razão, ela tem o domínio da razão. Ela tem esse dom. Então ela já chegou a um certo ponto espiritual, ela chegou a um certo ponto de paz, tranquilidade, que ela consegue se autodominar. Tá? Então qualquer coisa, não é qualquer coisa que afeta ela, né? Então o texto ele vem se trazer isso para nós, para que a gente possa relevar certas situações. É fácil? Não é. Não é fácil. A coisa mais difícil que a gente é relevar certas situações. Alguns médicos eles dizem, né, que muitas coisas às vezes nos levam até a se propagar isso com mais facilidade. Bebidas, né, estimulantes, algumas coisas que fazem com que a pessoa fique mais ativa, por exemplo, o café, quem tem propensão a nervosismo, né, evitar de tomar café, os cigarros, né, o tabaco, certas coisas. Alguns medicamentos também que alteram às vezes a percepção, o sentimento da pessoa. Então é muito complicado. Então a gente precisa tomar muito cuidado, às vezes, com que às vezes nós falamos para as pessoas, para não atingi-lo, para não fazer um bate e volta e gerar uma discussão até maior. Então está sempre em sã consciência, de preferível ou de preferência, né? Tá calmo, tranquilo, tomar um chá de erva cidreira, um chá de melissa, né? Uma coisa mais tranquilizante, né? Ainda é Chico Xavier quem nos esclarece, tá? Nosso grande mestre. Estamos num mundo de surpresas. E quantas surpresas, né? Nossa, cada dia é uma surpresa. Não sabemos o que pode nos acontecer amanhã. Tá? Amanhã a gente não sabe nem se a gente vai levantar da cama, né? Não sabe nem se a gente vai abrir os olhos. Tá? Então ele fala, não sabemos nem o que pode nos acontecer amanhã. Então a partir do momento que nós deitamos nossa cama e fechamos nossos olhos, amanhã a Deus pertence. Então nós não sabemos nem se amanhã a gente abre os olhos. Depois de amanhã, de modo que precisamos criar em nós espírito de fortaleza, de resistência. Só com o nosso próprio fortalecimento ganharemos energias contra o suicídio. Tá? Então o suicídio que ele grifou, ele não deixou a palavra suicídio apenas naquele ato terrível, solene de autodestruição. Tá? Então foi grifado. Então ele fala que suicídio também, cometemos muitos suicídiozinhos todos os dias. Suicídios. Cólera, por exemplo. Peguei aqui, eu tenho uns exemplos aqui. Infelicidade. Desgraça ocasionada por uma atitude. Nossa, olha isso daí, né? Desgraça causada por uma atitude. Principalmente aquelas impensadas. Né? Aqueles momentos que a gente fala
Quando foi ver, já destruiu, já acabou, já quebrou, arrebentou o alicerce lá, que nem caiu a ponte lá do Morumbi, lá, né? Arrebenta o alicerce de muita gente. Putz, agora falei, agora acabou. Então cometemos aí também um suicídio, né? Um mau comportamento pela falta de senso, prudência ou de percepção. Olha tudo isso aí, tá? Então o suicídio não se resume apenas naquela palavra, né, ou no ato solene, como ele diz aqui, terrível ou solene de autodestruição. Um dos personagens do cristianismo que mais inspira fortaleza diante das adversidades é Paulo de Tarso. Depois de ter sido o grande perseguidor dos cristãos, todos lembram, né, da passagem de Paulo de Tarso, né, o que ele perseguia, que era ele cobrava impostos nessas pessoas, né, e atacava mesmo os cristãos na época de forma tal que Paulo se converteu em um dos maiores divulgadores evangélicos de todos os tempos, após o seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, né, onde ele perdeu a visão, né, onde aconteceu todo aquele negócio com ele, que ele perdeu um tempo a visão, onde foi praticamente acalmando o espírito dele, né, foi tranquilizando ele, botando ele no seu lugar, no seu ponto devido, para que ele pudesse absorver tudo aquilo que foi necessitado. Então, às vezes, é o que acontece com nós. Às vezes acontecem certas situações para nos colocarmos nos nossos devidos lugares. Quando ultrapassamos os limites, quando nós damos os passos maiores que as nossas pernas e achamos que somos os donos da verdade, cara, a maior parte do tempo nós achamos que somos os donos da verdade, né? E nunca somos. E é aqui que está o nosso descontrole, nossas atitudes incorretas. Então foi dado esse corretivo praticamente para Paulo de Tarso, para que ele pudesse acordar e ver quem ele era realmente, né? Ensinar para ele o que era realmente, quem era Jesus, né? E às vezes nós precisamos de atitudes e de atos assim fortes, né, de pauladas fortes na nossa moleira, para que a gente possa acordar e ver realmente a situação como ela é na verdade, né? Em sua tarefa, Paulo experimentou inúmeras dificuldades, tendo percorrido enormes distâncias para levar a mensagem de Jesus a outros povos, enfrentando intempéries e desastres, atravessando desertos, dormindo em cavernas, padecendo de enfermidades, fome e solidão. Quem de nós hoje faz isso, né? Hoje uma gripezinha já está em casa debaixo das cobertas, né? Se não tiver o caldinho quente lá, se não tiver a pessoa lá para ajudar a gente lá, a gente, né, desencarna antes do tempo, né? Imagine Paulo, coitado, né, na rua, sofrendo com tudo isso daí, ainda dormindo em caverna, dormindo isso daí, sabendo se tinha um urso ou lá, não tinha um leão, um leopardo para fazer companhia para ele. Também. Né? Então hoje assim, nós hoje somos muito bebezões, né? Não acordamos ainda para a realidade, né? Somos ainda muito fraquinhos ainda perante certas adversidades da vida. E achamos que somos os donos da verdade, achamos que somos os donos do mundo, né? Porque temos uma internet na mão, que temos um Facebook na mão, nos achamos o rei da cocada preta. Uma gripezinha hoje derruba qualquer um hoje, pronto, acabou. Aí depois, para criar coragem para levantar da cama e sair para trabalhar no dia seguinte, é fogo. Foi perseguido pelos judeus, que não aceitaram a sua conversão. Foi acoitado, né, foragido, apedrejado, preso e finalmente decapitado. A situação em que nosso querido Paulo se encontrou. Embora sofrendo, Paulo mantinha-se sereno e intrépido. Olha só o nível espiritual de uma pessoa como essa. Será que a gente consegue atingir isso? Mesmo sofrendo, Paulo mantinha-se sereno e intrépido. Intrépido, obstinado, que não possui medo nem teme o perigo. Uma pessoa corajosa. Olha só o nível que Paulo chegou. E quando nós aqui hoje chegamos a esse ponto, né? Embora sofrendo, Paulo mantinha-se sereno e intrépido diante das vicissitudes da sua vida. Nada o detinha. Como ele mesmo disse no final de sua jornada: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então, quando ele fala aqui em Timóteo 2,
capítulo 4, versículo 7, então ele já estava praticamente já entregando os pontos, né? Ele já tinha acabado praticamente a missão dele. Então ele escreve essa carta, né, nesse capítulo, em Timóteo 2, então praticamente ele já estava no fim da vida dele. Então ele já dá essa frase, né? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Imagina só, com todo o sofrimento que mantinha, sereno, intrépido, diante de todas as vicissitudes. Quando nós agimos dessa forma, quando nós temos esse autoconhecimento, quando nós temos essa capacidade, que a gente vê como nesse momento nós somos pequenos grãos de areia perante esse universo gigantesco que está aí por aí fora. Um pequeno grão de areia diante de todas essas adversidades, essa vicissitude que tem na vida, que é um ensinamento, que é uma escola para nós, no nosso dia a dia. Então a gente tem que saber o seguinte, até que ponto isso para nós é um ensinamento, até que ponto eu aprendo com tudo isso daí. Paulo aprendeu, então ele atingiu um nível espiritual que ele conseguiu absorver isso daí de tal forma que isso para ele era ensinamento, era crescimento espiritual. Quanto mais acontecia com ele, mais ele crescia. Então quando nós entendermos que isso é um ensinamento para nós, né, que o sofrimento não é eu ficar choramingando, eu ficar reclamando, eu ficar isso, eu ficar aquilo, eu perder as estribeiras, achar isso, aquilo, o achismo, né? Quando nós começarmos a entender que isso daí é um aprendizado para todos nós, porque o próprio Emmanuel fala, nós estamos aqui para crescermos. Isso aqui não é um planeta de felicidade, de alegria, é um planeta de provas e expiações. Então o sofrimento ele está no nosso contexto, está em nós. Ele serve de ensinamento para todos nós. E quando nós interpretamos dessa forma, quando nós entendemos isso, né, se nós tivermos aí o maior exemplo de todos, que foi o Filho de Deus, né, o maior espírito já encarnado aqui nesse planeta, que sofreu como ele sofreu, né, quem somos nós? Quem seríamos nós? Se teríamos coragem de deitar e uma pessoa pregar um prego em nossa mão aqui, pregando nossos pés? A gente está lá preso lá em cima, chega um cara e quebrar a nossa perna, né? Ou espetar uma espada aqui. Quem somos nós? Até que ponto nós aguentaríamos isso? Né? Então, quando nós tivemos esse exemplo do maior espírito de luz que já pisou aqui nesse planeta, nessa Terra, né? Por que a gente reclama tanto? Por que nós não temos o autocontrole? Por que nós não temos o próprio ensinamento que já há mais de 2000 anos foi trazido para nós e nós ainda continuamos ainda nessa situação, né? O nosso nhenhenhê, o nosso mimimi, como diz hoje, né? Aprendi a estar satisfeito, né? Então ele fala, analisando a vida de Paulo, pergunta-se como havia conseguido tamanha força. E ele mesmo responde, aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Uma frase muito interessante, tá? O que é ter mais do que é preciso. Então hoje é o contrário, né? As pessoas elas querem ter, mas já tem. O senhor precisa. Eu quero ter mais, tá? Nós estamos vendo isso daí, acompanhando isso daí. Hoje praticamente essas pessoas que estão aí, esses gananciosos que estão aí, pessoas que querem cada vez mais ter poder, é meu, eu posso, eu quero. Tá? Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação. Muito bom, mas está vendo? Se nós conseguimos assim também, né? Às vezes ele pega a criançadinha hoje, não está contente, não tem nada, tem todos os brinquedos dentro de casa, tem televisão, tem videogame, está contente? Não. Vai para o shopping, leva no pula-pula, leva naquilo, está contente? Ah, tá legal, vamos embora. Se não se cansa, deixa, ele vai embora. Né? Ainda bem que tem o pula-pula que faz eles descansarem, né? Eles pular depois. É onde eles cansam e a gente tem que levar para casa, né? Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muita ou pouca fome. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Isso ele fala em Filipenses, capítulo 4, de versículos a 11 a 13. Para quem tiver curiosidade, é só chegar a dar uma olhadinha lá. Então é isso aí, pessoal. Posso enfrentar qualquer situação. Então, a força que Cristo me dá, e essa força que Ele dá constantemente para todos nós, todos os dias. Nós recebemos essa luz todos os dias, essa força todos os dias. Só que muitas das vezes nós não sabemos assimilar essas forças, não sabemos sintetizar essas forças nos nossos espíritos, né, principalmente. Né? Essa força nos é
derramada todos os dias, principalmente pelos nossos mentores espirituais, aqueles que a gente vem sempre buscar a paz e a tranquilidade, aqueles que estão sempre ao nosso lado, os nossos anjos da guarda, né? Essas forças, elas são todos os dias derramadas sobre todos nós. Nós é que não sabemos sintetizar isso, né? Como acontece com muitas pessoas que não conseguem sintetizar o cálcio, né, nos ossos, né? Então nós não estamos sabendo sintetizar essas energias que são derramadas por nós. Elas simplesmente entram e saem, estamos deixando elas entrar e sair. É a mesma coisa, entra no nosso ouvido e sai pelo outro e não fez nada, não agiu em nada. Como a parábola da semente, né, onde ela cai, né, se ela cai num terreno pedregoso, se ela cai num terreno preparado, ela frutifica, né? E essas energias, elas são da mesma forma. Se nós não soubermos sintetizar essas energias, não vão aproveitar para nada. Vamos ter a nossa passagem aqui no nosso planeta, a nossa vidinha comum, né, e não vamos agir e fazer nada. Então pensemos dessa forma, né? Com toda essa energia que Deus, que Jesus me dá, eu consigo sobreviver. Vamos sintetizar essas energias, vamos botar ela para fortalecer as nossas moléculas, né, as nossas mitocôndrias aí, vamos fortalecer nós mesmos, principalmente com essas palavras. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos que a gente não tiver o autocontrole, vamos lá, senta lá, pega um livro, uma leitura, lê um versículo, lê qualquer coisa, lê uma coisa construtiva. Para um pouquinho, pensa um pouco, né, vamos agir corretamente. Vamos tentar mudar essa situação que nós estamos, essa vida complexa que nós estamos com ela. Combater o bom combate. Eis uma lição preciosa que Paulo nos lega. Combater as adversidades da vida. Não nos assustarmos demasiadamente com elas. Não nos assustarmos demasiadamente com elas. Tá? É o que mais a gente faz. Pois é no esforço da superação que o homem descobre a sua força. No esforço da superação é que o homem descobre a sua própria força, seu valor, e alegra-se com as vitórias. Mas combater o bom combate, isto é, lutar com as armas da fé em Deus e em si mesmo, do ideal que nos move, da esperança que nos faz acreditar em tempos mais felizes e do amor que nos faz criaturas melhores. Isso é muito importante, pessoal. A gente acreditar nisso, tá? Saber que isso aqui é passageiro, saber que isso daqui é uma coisa, não é uma coisa permanente. Saber combater o combate da melhor forma possível. A gente saber que essas energias que são espargidas sobre nós todos os dias, elas são benéficas, nunca maléficas. Qual o pai que quer o mal para o seu filho? Combater o bom combate, lutar com as almas da fé. Fé, tão pequenininha que nós temos hoje, né? Menor que um grão de mostarda, né? A esperança, acreditar em tempos felizes, do amor, de criaturas melhores. Acreditarmos em dias felizes, isso que nós estamos precisando muito hoje, acreditar em dias felizes, em dias melhores. Não devemos viver como pessoas emocionalmente descontroladas, frágeis, como barcos que andam ao sabor dos ventos. E é assim que nós estamos vivendo hoje. Tá? Altamente, emocionalmente descontrolados. Isso é o ser humano de hoje. Frágeis, que agem como barcos que andam ao sabor dos ventos. Perdemos totalmente o rumo. A nossa vela está içada, mas o vento leva a gente para tudo quanto é lado. Nosso leme ainda não está, ainda não tem o timoneiro ainda para dirigir a gente. Então nós somos, temos que ser o timoneiro para que isso aconteça. Tomar cuidado com o descontrole emocional, tudo isso. Vamos desenvolver o espírito de fortaleza que Deus colocou em cada um de nós, para um dia, quando chegar o momento de nossa despedida da terra, podemos dizer, como Paulo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Tá? No momento da nossa despedida, também é uma palavra muito forte, tá? Que às vezes mexe em muitas pessoas. Não, eu sou eterno. Eu vim aqui, quando eu morrer? Quem disse que eu vou morrer? Quem disse que eu... Então, no momento da nossa despedida da terra,
Olha só, essa também é uma palavra que tem que ser grifada. Podemos dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Guardei a fé. Certo, pessoal? Bom, primeiramente, obrigado, né? Obrigado a vocês. E agora é a participação de vocês. Está aberto aí para perguntas referente ao tema. Quem quiser participar, esse é o momento. Colocações de preferência, tá, pessoal? Eu acho que o tema ele é muito bem absorvido, né? Ele é bem claro, né? Oi, Sérgio. Obrigado, querido. Uma colocação simples para nossa reflexão. Esse tema é um tema tão profundo, porque quando fala de emoção, né, e autoconhecimento, a gente vê que esse é o grande objetivo, é a grande chave da vida. Exatamente. Porque quando você se conhece, você começa a perceber, né, as coisas, porque existe grande diferença entre a pessoa que nós queremos ser e a pessoa que nós somos. Quando é que nós nos revelamos? Diante das situações difíceis. Aí nós nos mostramos, aí fala, puxa vida, tal pessoa era uma pessoa de bem, praticou tal ato, e aquilo não, porque aquela pessoa que praticou o ato ruim é a pessoa que nós somos. A pessoa que nós queremos ser, nós temos que lutar muito. Então, esse controle emocional e o autoconhecimento é a chave para a própria existência. Exatamente. Porque quando nós conseguimos dominar as nossas emoções diante das situações difíceis, nós estamos habilitados a nos calarmos quando for necessário, a não agredirmos quando formos agredidos, a não revidar, né, quando tivermos sido ofendidos. Então, esse tema é extremamente delicado e complexo. Exatamente. Então, é só uma colocação para que nós pensemos sempre, né, sobre o assunto da nossa própria emoção. Porque aí é que passa todo o controle da nossa existência. Exatamente. Quando nós conseguimos controlar as nossas emoções, nós estaremos de posse de nós mesmos. E só atingimos isso quando desenvolvermos esse conhecimento de nós mesmos. Para que nós possamos, nos momentos difíceis, tentarmos nos esforçarmos muito para realizarmos aquilo que precisa. Exatamente. Né? Exatamente. Obrigado, querido. Obrigado a você. Você disse a palavra-chave. Chave. Disse tudo, praticamente. Né? Eu não sou nenhum filósofo, né? Não sou nenhum historiador. Então a gente sabe, né, que às vezes o texto ele foi tão claro que ele esclareceu bem o assunto. E a gente sabe que esse autocontrole é necessário para todos nós. E a gente sabe que tem poucas palavras ou poucas passagens da Bíblia que a gente ouve falar no Novo Testamento em que Jesus perdeu o controle. Olha só a pacificidade dele, a tranquilidade dele quando ele agia com as pessoas, ou então quando ele falava com as pessoas. Então, poucos dos momentos que a gente sabe é aquele momento em que ele entrou no templo, né, que teve onde tinha os vendilhões, onde ele destruiu as... Né, mas a gente vê muito poucas as passagens que falam que Jesus perdeu o controle, perdeu... Né, nenhuma praticamente. Tá? Então, com todo esse sofrimento, então o próprio Paulo fala com todo o sofrimento que teve, né, a coragem, a força que ele teve, né, a paz que eles pregavam, controle. Certo? E o Paulo foi o maior da conversão que teve no cristianismo foi do Paulo, né? Exatamente. Porque foi uma pessoa que era perseguidor de Estevão, que acabou com a vida do Estevão, para ser o maior divulgador do Cristo, né? Eu sou apaixonada por Paulo, então não posso nem falar. O Paulo e Estevão é um livro maravilhoso de se ler. Quem não leu, era bom ler. Você está falando das crianças, né? Elas têm tudo, né? O ser humano tem tudo, né? Eu vejo por algumas crianças, às vezes elas... Aí eu estou entediada. Aí isso me magoa tanto de ver cheio de brinquedos, cheio de coisas, mas não traz para ela aquilo que ela precisa. Preenche, por isso que a família precisa, né, dessa ajuda, Exato. né? A família precisa dar Jesus na vida deles para eles poder já caminhar a partir desse pequenez delas, né? Não é fácil não, né? Exatamente. Obrigada. Exatamente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não?
Beleza, pessoal? Não, Eu agradeço. aí está aberto para você, se você quiser Não quer fazer falar uma... nada? Não, não quero falar. Você bom, então. quiser fazer uma colocação final. As considerações é isso, pessoal. Nós temos esse controle, né, e a esperança, né, de que dias melhores estão por vir. Né? Afinal de contas, a gente mora na cidade de São Paulo, né, é o nosso maior exemplo. Né? Temos aí São Paulo como exemplo, né? Temos o Paulo como exemplo. Vamos tomar isso, né? Vamos fazer o nome da nossa cidade jus a esse grandioso mestre que ensinou para nós. Colocar esse lema que ele colocou aí na nossa vida. Né? Sérgio, já que você falou para me falar alguma coisa, Fala. já que você tem a esperança que vai acordar amanhã, o pessoal coloca o celular para despertar, que tenhamos essa esperança também da mesma Que assim maneira. seja. Obrigado, assim pessoal. Seja. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Com certeza, isso é muito importante. Obrigado. Bom, depois, né, desse estudo aí, um texto bem pertinente, né, nessa tarde, agora é o momento da nossa doação. E nós temos o meio mais fácil de fazer isso é através das nossas vibrações. Então, novamente, aqui nesse momento, eu convido todos a cerrar os olhos, mentalizando sempre o Mestre Jesus. Vamos vibrar. Vamos vibrar para que haja paz em todos os cantos desse planeta. Que essa vibração de paz, de amor e de harmonia cubra principalmente o nosso país e, em especial, os nossos lares. Pois sabemos que é lá que temos que trabalhar, que temos o bom combate, como foi dito no texto hoje que foi estudado. É no nosso lar que temos as dificuldades, os problemas, e é lá que nós temos que trabalhar para nos melhorarmos. Vamos vibrar por todas as casas de oração, em especial por essa que nos acolhe, a Casa do Caminho de Santana. Vamos vibrar também por aquela pessoa que hoje você veio, também em nome dela, pedir uma cura, uma melhora, um restabelecimento emocional, aquele irmão, aquele vizinho, aquele parente, aquele amigo. Mentalize ele fortemente agora, para que ele, desde que haja merecimento, seja capaz de receber toda essa energia boa que está sendo emanada daqui. Vamos vibrando por nossos familiares, amigos, e por aqueles também que por algum motivo não nos têm afinidade. Que nós consigamos, através dos nossos exemplos, trazer esse irmão, essa irmã, para o nosso convívio e nossa proximidade. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade dessa reencarnação que nos foi concedida pelo nosso Criador, e ao mesmo tempo pedindo licença para encerrarmos a primeira parte do nosso trabalho, que foi esse estudo, onde daremos continuidade agora com a aplicação dos passes, primeiro os magnéticos, depois os espirituais. E vamos pedindo proteção, paz para retornarmos aos nossos lares, e que estejamos aqui no próximo sábado para dar continuidade a esse trabalho. Que assim seja. Muito obrigado a todos os presentes, obrigado também aos irmãos da internet, e até o próximo sábado. Que assim seja.